Olá, meus finalistas de luxo, tudo bem? Bom, estamos em 2020 e vocês com certeza vão terminar. Não fiquem preocupados, essa situação vai logo passar e vamos ter aquele baile que vocês imaginaram. Espero que esteja tudo, mas tudo a correr bem. Tirem um bocadinho da preguiça e vamos estudar. Eu estou aqui mais uma vez, bem disposta para levar para vocês uma aula de Direito do Trabalho. Hoje vamos falar do trabalho noturno. Já falamos sobre a duração do trabalho, né? O tempo normal de trabalho são 44 horas semanais e 8 horas diárias, que podem ser diminuídas ou acrescidas, segundo convenção coletiva de trabalho, segundo consenso entre o trabalhador e a empresa. Falamos também sobre o trabalho extraordinário ou trabalho suplementar, que está versado no artigo 112 e 113 e seguintes. Vimos o que é considerado trabalho suplementar, o que não é considerado, quando é admissível o trabalho suplementar. Vimos que as grávidas, os menores, os deficientes e as mães com filhos com idade inferior a 10 meses não podem ou não têm obrigação de prestar trabalho suplementar, e outras questões que vimos também quanto à isenção do horário de trabalho dos que têm cargo de chefia, administração ou direção, no caso. Então, vamos falar sobre trabalho noturno, né? Uma ideia assim rápida, é todo aquele trabalho que é feito fora do horário normal, né, de trabalho, e pronto, trabalho prestado no período noturno. Abram os vossos livros da página 25, com as vossas leis aí ao lado, ou com a vossa lei geral do trabalho aí ao lado, sei que estão preparados, e vamos começar a nossa aula. O trabalho noturno está versado no artigo 110 da LGT. Confirmem, por favor. As exigências de funcionamento normais de certas empresas, que é a elaboração contínua, ou anormais de outras empresas quando entra na época de balanço, tornam necessário o recurso ao trabalho noturno, né? Há vezes que a empresa precisa mesmo de fazer trabalhos noturnos, principalmente quando tem uma tarefa com um tempo determinado de cumprimento. O trabalho noturno está previsto no artigo 110 da LGT e seguintes, né? O trabalho noturno não pode exceder 8 horas diárias. Como o trabalho noturno é especialmente penoso, previu-se uma retribuição especial, que é uma remuneração adicional correspondente a 25% do salário devido por idêntico trabalho prestado durante o dia. Ou seja, se um trabalhador tem um salário de 100 mil kwanzas e trabalha no horário normal, e o outro trabalha durante a noite, né, ou faz trabalho noturno, nesse 100 mil kwanza, que a remuneração dele tem de se acrescer 25%, por causa dos riscos que ele corre durante a noite. O legislador prevê uma série de condições que é preciso observar. Por exemplo, no caso de trabalhadores noturnos das atividades industriais, são necessários exames médicos periódicos antes de iniciar a prestação de trabalho. Se vai contratar alguém para fazer trabalhos noturnos, é melhor que faça exames para saber se está em condições ou em perfeitas condições para o fazer. Outra condição são os exames de acompanhamento, que são feitos anualmente ou sempre que determinado pelo posto médico do centro de trabalho. Como é um trabalho muito rígido e cansativo, é bom que o trabalhador esteja em boas condições para desempenhar essas funções. Então, tem de ter acompanhamento médico e tem de fazer exames periodicamente.
Regime de faltas. Já estamos na página 26, que é essa que está aqui, né? Vamos aqui a falar do regime de faltas. A falta é toda a situação de não comparência do trabalhador ao serviço, isto é, no local e no tempo de trabalho, independentemente do motivo que a determine. Se você não apareceu no trabalho, é falta, né? Não importa se você justificou ou não justificou, é falta. Agora, depois vamos ver em que condições a falta pode ser justificada ou não justificada, tá bom? O regime de faltas está previsto no artigo 143 e seguintes da LGT. Excluem-se os casos de ausência do trabalho, as férias, os feriados e descanso semanal. Não se considera falta quando o trabalhador está de férias, quando estão sob efeito de feriados ou então num dia de descanso semanal. Como já disse, é o artigo 143 e seguintes que vai nos dar então, ou nos falar sobre as matérias de falta. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas. E também, né, vamos depois ver que as faltas justificadas podem ser remuneradas ou não, tá bom? E pronto, já sabemos que as faltas justificadas são aquelas que você vai avisar o patrão por via de um documento, ou até mesmo por uma conversa que vais faltar por algum motivo, vais à procura de ou tratar um documento, ou por alguma situação de saúde, então você vai avisar, essas faltas são justificadas. Já aquelas injustificadas são aquelas que o trabalhador simplesmente falta, não dá a conhecer, ou então o trabalhador acha que aquele motivo que o fez faltar não é um motivo. O empregador acha que o motivo que o fez faltar não é um motivo convincente. São motivos justificativos de falta ao trabalho as seguintes situações: casamento do trabalhador, estamos já no artigo 145. Casamento do trabalhador, são 8 dias ininterruptos, ok? 8 dias seguidos. A lei antiga dava 10, a lei nova dá apenas 8. Nascimento de filhos, 1 dia. Morte de familiares diretos, a lei dá 8 dias úteis, se for para o esposo, no caso o cônjuge, ou uma pessoa que vive contigo, podem ser casados ou não. Pai e filhos, esses têm 8 dias. São 4 dias úteis se for a morte de avós, sogros, irmãos, netos, genros e nora. E 2 dias se forem os tios. Vamos encontrar no artigo 146 esse tipo de faltas ou motivos para a justificação de faltas. Depois temos o que? Cumprimento de obrigações militares ou legal, até ao mínimo de 2 dias por mês ou 15 dias por ano. Prestação de provas em estabelecimento de ensino é o artigo 105, número 2 e o 148. Participação em cursos de formação, artigo 145, a linha F. Artigo 145, a linha F. Impossibilidade de prestar trabalho por facto não imputável ao trabalhador ou devido à ausência, à assistência inadiável. Artigo 149. Isso aqui pode ser aquele caso que tu tens de prestar assistência ao filho ou ao esposo que está internado, não tem como você adiar isso. Participação em atividades culturais ou desportivas. Artigo 150. No caso de trabalhadores que sejam artistas, né? Sim, artistas, jogadores, desportistas e etc. Exercício de funções sindicais ou afins. Aqueles trabalhadores que também exercem trabalhos sindicais, de quando em vez de ter necessidade de faltar, podem faltar, essas faltas podem ser justificáveis ou justificadas.
A participação em atividades culturais ou desportivas é o artigo 150 e o exercício de funções sindicais é o artigo 145, a linha J. Autorização do empregador face à invocação de motivos não constantes das situações anteriores, mas que o empregador considere atendíveis, ok? E aqui a lei até dá uma abertura, porque há motivos que nos fazem faltar, que não estão previstos na lei, mas podem acontecer. E se o empregador considerar atendíveis, então o trabalhador pode faltar e justificar essas faltas. É o artigo 145, número 3, e também podemos encontrar no 152. Há faltas que, apesar de justificadas, não são remuneradas, ok? Existem faltas que nós justificamos e são remuneradas, ou seja, você justifica e te pagam aquele dia como se fosse um dia normal de trabalho. Mas existem aquelas faltas que não, você pode até justificar, mas haverá desconto. Então, são essas que estão aqui: no dia do nascimento do filho, falecimento dos familiares diretos, cumprimento de obrigações militares, prestação de provas escolares, ou seja, as faltas que nós acabamos de evocar do artigo 145 são faltas que podem ser, são faltas justificáveis, mas não são remuneradas. Não são remuneradas. Estamos na página 27, acompanhem, por favor. As faltas justificadas contam-se sempre para efeitos de antiguidade do trabalhador. Nós já falamos como é que se conta a antiguidade e como é que se quebra a contagem da antiguidade, né? Falamos que as faltas quebram a contagem da antiguidade. Mas se você justificar essas faltas, vai contar. Se tinhas, por exemplo, 15 dias de antiguidade, faltaste 2 dias e justificaste, então terás 16 dias de antiguidade, ok? Consequências das faltas injustificadas. Artigo 153. Essas faltas injustificadas dão perda de retribuição, descontos na antiguidade do trabalhador, ok? Vai dar quebra da contagem da antiguidade, infração disciplinar quando as faltas atinjam 3 dias em cada mês ou 12 dias em cada ano, ou quando, independentemente do número de faltas, causem prejuízos ou riscos graves conhecidos do trabalhador, ok? Quando faltas e não justificas, tens essas consequências. Dá processo disciplinar, sim. Dá desconto na retribuição e dá também o desconto ou a quebra da contagem na antiguidade, ok? Bom, até aqui estamos juntos. Vamos ficar por aqui nessa aula. É curta, mas ainda assim vocês têm que marcar os artigos e fazer a leitura dos artigos, porque alguns deles são muito extensos, ok? Tem muito que se ler. Então vão lendo, vão vendo tudo aí que vocês devem ver. Leiam a matéria, sublinhem o que vocês precisam sublinhar e qualquer dúvida já sabem. Bom, até a próxima. Vamos ver se na próxima aula falamos sobre direito ao repouso, descanso semanal, feriados e férias. Até aqui, estamos juntos. Tchau, beijinhos. Força, coragem, portem-se bem e não deixem de fazer boas coisas. Tchau, beijos.